valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco do momento da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscai? Está anotado em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas. Em virtude de construir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus, os homens, contudo, entendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquece-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse aos que entram: que buscais? O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.305 edições. Programa espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, cumprindo seu papel. Afinal de contas, o Grupo RBA é uma emissora, um grupo de pessoas responsáveis em poder dar informações
contribuir para que cada um de seus ouvintes seja feliz. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Nunca duvide disso. Então fique antenado. Programa Espírita Terceira Chamada é de fato um programa que esclarece certos assuntos à luz da doutrina espírita. Fique ligado conosco até o final desta edição. E como nós dissemos, conhecimento traz qualidade de vida, e hoje nós vamos de curiosidade. É verão! E tem um ponto essencial que você deve ficar sabendo. Você sabia que o seu corpo pode entrar em chamas aparentemente do nada? Isso acontece sim. Esse fenômeno raro é chamado de autocombustão instantânea e existe vários casos ocorridos no mundo. E aqui vai a nossa participação, querido ouvinte. Você sabe por que entra em chamas? Porque o nosso corpo produz elementos químicos e tem muitos corpos oleosos aí. E aí é acionado o quê? O fogo interno através das nossas emoções. Conheça o Espiritismo e também fique ligado na ciência humana dos homens. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ela, hoje aqui presente, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz. Se alguém o amagoou, se o ofendeu com calúnias, não imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar, e procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaque, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a AD Pará, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado. Detalhe, nossos expositores fazem visitas a algumas instituições espíritas e não espíritas. E você quer conhecer mais o Espiritismo? Esteja antenada. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E aí você também, ao mesmo tempo, pode participar conosco aqui do Terceira Chamada. Mas como? Primeiro, vá lá no link de mensagens, dê a sua sugestão, peça informações, assuntos, e nós abordaremos aqui no Terceira Chamada. Também seja um propagador das boas mensagens espíritas. Compartilhe os nossos canais. As palestras estão lá, Facebook e YouTube, e são palestras esclarecedoras. Afinal de contas, o Espiritismo é a doutrina que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. E nesta quinta-feira, eu, Douglas Lopes, estarei no Centro Espírita Amor a Maria, às 9 horas da manhã, levando sempre aquela mensagem espírita para você que quer conhecer também o SEAMA. Fica ali na São Silvestre 21 e 26, entre a Alcino Cacela e a 9 de janeiro.
Vá lá no Facebook, Instagram e você vai pegar o endereço certinho, não só do SEAMA, mas como de outras instituições espíritas. Paulo Pinho estará na sexta-feira na Associação Espírita Boa Vontade, ali na Governador José Malcher, entre José Bonifácio e Castelo Branco, às 17 horas. Não deu tempo de anotar? Não tem problema, vá lá nas nossas redes sociais para estar sempre antenado, ligado nas novidades que a Associação de Divulgadores do Espiritismo tem. E aqui já vai um aviso de primeira mão. Nos dias 5 e 6 de agosto, olha só, já vá logo aí agendando. A caravana da Fraternidade Lírio do Vale estará na cidade de Vigia de Nazaré. 2 dias de evento com palestras, palhaço chantilly lá, levando sempre a sua mensagem espírita. Então, você que está na região aí, vá lá nos dias 5 e 6, cidade de Vigia de Nazaré, Centro Espírita Ceareiros da Luz. Conheça o Espiritismo, também conheça o movimento espírita através das associações e centros espíritas. Detalhe, centro espírita sério, não aqueles fake. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo GAN, um toque de amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer. Meu irmão, não fica aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso. Vamos a mais uma curiosidade, e hoje nós estamos de curiosidade científica corpo de carne. Você agora
Está sentindo dores de cabeça? Você quer ir ao médico pela manhã? Calma. Olha essa. A maioria das pessoas sentem dor de cabeça porque precisa se hidratar melhor. Por isso, antes de tomar um remédio ou ir ao médico, tome um copo de água primeiro. Já tomou? Então vamos ver os efeitos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, hoje aqui presente, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não existem pessoas realmente más. Ou são enfermos, ou não têm conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado. Mas de modo algum podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Vamos refletir nesta palavra de otimismo, querido ouvinte. Vamos refletir. Muito obrigado, Márcia Libonati. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Com informações, Metrópolis. MC Kátia, conhecido como Fiel, enfrenta amputação parcial do pé após cirurgia para a remoção de um mioma descoberto há cerca de um ano. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora de funk revelou que está se recuperando da cirurgia, mas ainda enfrenta problemas de circulação na perna afetada. Infelizmente, a condição levou à necrose do pé, resultando na necessidade de amputação. Kátia também compartilhou que existe o risco de perder parte da perna devido à situação. Apesar da notícia difícil, ela está conformada e valoriza sua vida acima de tudo. A cantora ressaltou que os médicos estão fazendo o possível, mas que a amputação é inevitável. Ela lamentou as consequências do mioma e o tabagismo em seu corpo, mencionando que seus dedos estão todos pretos. Estou engolindo a seco, mas conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim, meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo. Lamentou. Márcia Libonati, é aquele detalhe, né? Quando a gente vai dar até mesmo o dito conselho, algumas pessoas não gostam. Mas é sempre bom a gente ouvir o parecer e quem está fora da caixa. Quem está fora da caixa. Porque às vezes você está fazendo determinados movimentos que pela lei, ação e reação terá consequências. Aí às vezes algumas pessoas dizem, eu não quero saber, eu levo a minha vida assim mesmo, mas vem a consequência. Positivo. Quando nós trazemos, tirado do diário online, certas matérias que nos causam tristeza assim, já pensou ser amputada? Mas é também dando a colaboração de que nós devemos tomar conta do nosso corpo, né, Márcia? Com certeza. Tudo que a gente pensa, alimenta no nosso corpo, tem um retorno, né? E o universo está aí para mostrar pra gente isso. Toda ação tem uma reação, né?
é uma lei física, né? Sim. É uma ciência. E o Espiritismo nos mostra muito isso. Tudo que a gente alimenta de ideia, de pensamento, ele vem à tona como resposta pra gente. O que eu me lembro também, a figura de Jesus ou Cristo. Jesus foi um homem, um espírito superior, que esteve entre nós e viveu a matéria. Jesus viveu a matéria. Mas ele viveu com o quê? Com moderação. Ele nos ensinou a aproveitar todos os bens de uma reencarnação. Ele nos ensinou. O grande problema hoje, querido ouvinte, é os excessos que nós temos. Quer dizer, olha só, desde quantos anos essa menina fumava? Exato. Desde quantos anos? Os vícios. Os exageros. Isso. Não é que você, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, mas vê o que você está exagerando, porque fatalmente terá a consequência. E nós aqui do Terceira Chamada, nós sempre estamos trazendo o quê? Dados científicos. As nossas curiosidades em termos científicos é para nos alertar realmente a cuidar do nosso corpo. O corpo, Márcia, ele é um projeto de Deus feito para a felicidade. As nossas células, elas trabalham para que você tenha qualidade de vida. Então, cada corpo tem o seu biotipo. Eu preciso conhecer o que eu posso fazer com o meu corpo e o que eu não posso fazer. Daí o que? A visita ao médico, né? Correto, que é o cuidado, né? Justo. Porque tem gente que consegue andar de bicicleta. Essas trilhas que estão aí acontecendo, que é muito louvável. Parabéns a você que gosta de andar de bicicleta, mas tem gente que não pode. Exato. Por causa do coração. É a estrutura do corpo. A estrutura do corpo. Então, você precisa estar... Aí vem também o nosso aviso. Vá ao médico para saber o que você pode ou não pode fazer e o que você está exagerando. É a prevenção. A prevenção. Você quer ver um outro exemplo? A diabetes. Isso. A diabetes já foi comprovada que é a doença da indisciplina. Correto. É a doença da disciplina. Antes de mostrar os efeitos realmente da falta de certos produtos no corpo, mas os médicos dizem, não, porque você exagerou muito no doce, porque você exagerou muito na bebida, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Então, quando chega no corpo de carne e o corpo não aguenta mais, dá esses efeitos. Mas antes que isso aconteça mesmo, o que é preciso, Márcia Libonati? Equilíbrio. Isso, equilíbrio. Saber o que pode e não pode fazer e procurar um médico. Equilíbrio. E você que já está passando por esse processo doloroso, nós temos uma dica. Nós temos uma dica. Você já ouviu falar na neuroplasticidade? A neuroplasticidade é um ramo da neurociência que diz que nós podemos modificar a estrutura molecular do corpo através da força de vontade. E o Espiritismo nem coloca mais a força, já coloca o quê? A vontade. Então você pode passar essa informação para o seu corpo, eu quero ficar sadio, mas não é só dizer para o corpo, é fazer valer o quê? A disciplina do que pode e não pode mais fazer. Então a neuroplasticidade é esse ramo da ciência que vem nos dar qualidade de vida. Então, danificou o corpo, mas temos condições de ajustar. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, o Disse Música, e é dela, Nazaré Pereira. É sempre bom relembrar Nazaré. Acridoce! Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
Hoje me lembro da tua beleza, da tua doçura com muito carinho. Dessa distância eu queria voltar, pra minha história eu recomeçar. Dessa distância eu queria voltar, pra minha história eu recomeçar. Parei os rios, campos e florestas pra correr o mundo em busca de amplidão. Hoje conheço toda essa aventura, mas sinto saudade desse meu torrão. Distância e tempo eu queria voltar, ver minha infância e recomeçar. Distância e tempo eu queria voltar, ver minha infância e recomeçar. Meu acre doce que era tão verde, quando eu pequenina te deixei sozinho. Hoje me lembro da tua beleza, da tua doçura com muito carinho. Dessa distância eu queria voltar, pra minha história eu recomeçar. Dessa distância eu queria voltar, pra minha história eu recomeçar. Parei os rios, campos e florestas pra correr o mundo em busca de amplidão. Hoje conheço toda essa aventura, mas sinto saudade desse meu torrão. Distância e tempo eu queria voltar, ver minha infância e recomeçar. Distância e tempo eu queria voltar, ver minha infância e recomeçar. Vamos a mais uma curiosidade e hoje vocês já viram lá no Diário Online Metrópolis que nós trouxemos uma matéria de uma funkeira que não teve jeito, foi amputada. Então devemos cuidar do nosso corpo. E as nossas curiosidades de hoje é justamente isso, você olhar para o seu corpo. Que aliás, como é período de férias, tome cuidado com os excessos. Tome cuidado com os excessos. Aproveite as suas férias com seus familiares, recordando aquela mensagem belíssima do Espírito Ótimos, do Espírito Guardião. Que cada um seja sempre a boa companhia um do outro. Nada de excessos. E olha só essa curiosidade. A depressão pode fazer o mundo parecer cinza. Mas por que, Douglas Lopes? Pessoas com depressão têm menor atividade na retina, fazendo com que as cores fiquem monocromáticas. Vamos cuidar da alma. Você quer cuidar da alma? Então lá vem ela, palavras de otimismo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Não seja impaciente. Não tenha pressa em chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos de um modo que possa acolhê-los amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque tudo nos chegará na hora exata e mais oportuna. Os frutos amadurecidos, a força, não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saiba oferecer com paciência e não desanime. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso.
ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelações. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também da criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E eis a resposta dos imortais: não. É obra do homem e não de Deus. Aí Kardec novamente pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E eis a resposta dos imortais: eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende da posição social. Quer dizer, Márcia de Bonatti, é uma questão de evolução, não é verdade? Então Deus cria sempre e as desigualdades é uma questão da evolução, né, do ser humano, né? Correto. O homem, ele estabelece essa desigualdade, né? E ele, hoje, ele prioriza muito o material, né? E esse material, ele faz com que haja essa diferença entre os homens. E essa diferença, ela torna a sociedade, para mim, meu ponto de vista, Douglas, essa sociedade é muito egoísta. A gente tem que lembrar, Márcia, que quando a gente diz assim, a sociedade, aí o espiritismo nos remete à reflexão, e eu? Como é que eu tô? Exatamente. Porque nós, queridos ouvintes, gostamos muito de colocar culpas, de querer achar culpados. Mas aí vem Jesus. Correto. Jesus veio nos dizer que Deus não cria para o mal. Correto. Deus cria para o bem. Então, antes de nós dizermos que o outro é mal, uma palavra de otimismo que você disse aí. Certo. Nós não podemos dizer que as pessoas são más. Não. Nós devemos entender o nível de evolução de cada ser humano. Correto. E aí eu me colocar em qual nível de evolução eu estou. Será que eu estou criticando mais ou beneficiando mais o meu próximo? Certo? É um ponto de vista. É um ponto de vista que a gente tem sempre que analisar. Mas é importante a gente estar analisando isso. Sim. É importante deixar para o outro também observar esse ponto de vista. Inclusive, na Bíblia Sagrada, tem lá em Provérbios 22, 2. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é
Criador de ambos. Então, nada de dizer que o seu próximo é filho de Satã. Correto. Não, todos nós somos filhos de Deus. E são os graus de inteligência que diferem. Uns sabem mais, outros sabem menos. E eu tenho que me localizar na linha da evolução. Aonde eu estou, né? Aonde eu estou. Eu me recordo que esse conhecimento me foi passado até numa reunião mediúnica. Lembrando, né, Kardec também, os benfeitores espirituais, que Deus cria sempre. Então, eu sempre tenho que ter na mente que existem seres acima de mim, que podem me ajudar. Correto. E eu sei também que existem seres abaixo de mim. O quê? Que eu tenho que humilhar? Negativo. Eles estão esperando o melhor de mim. Então, eu tenho que conhecer o quê? O meu nível de evolução. Jamais critique quem está abaixo de você. Deus cria sempre. Deus cria sempre. E quem faz as diferenças é a nossa evolução. Eu tenho que saber qual o grau de evolução que eu estou e o que eu posso melhorar dentro de mim e ajudar o meu próximo também a melhorar-se. É isso aí. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com ele, Salatiel Barbosa, Ponto de Luz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Se você não entender o que se passa consigo, se não compreende por que tanta dor, a falta de amigos, o seu desamor, pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer. Parece não ter explicação de onde viemos e qual a razão das desigualdades em tantos irmãos. Pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer de onde viemos e pra onde se vai, e todos os caminhos que nos levam ao Pai, e todas as perguntas que a gente se faz, há sempre uma resposta que nos satisfaz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai para mostrar que Ele é nosso ponto de luz. E vá se cuidando, olhando para frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai para mostrar que Ele é nosso ponto de luz. Parece não ter explicação de onde viemos e qual a razão das desigualdades em tantos irmãos. Pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer
e pra onde se vai, e todos os caminhos que nos levam ao Pai. E todas as perguntas que a gente se faz, há sempre uma resposta que nos satisfaz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a trave e o argueiro. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A trave e o argueiro. Buscando sempre nas palavras de Jesus ensinamentos úteis para as nossas vidas, lembramos de um caso singular. Ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas, quando enveredou pela crítica aos colegas de trabalho que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. Lamentava-se, dizendo que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A esposa, que ouvia atenta, perguntou-lhe: "O que foi desta vez?" Ao ouvir essas palavras, ficou preocupado, pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Todavia, continuou: "Sabe o que é? Lá na seção existe uma cadeira vazia que serve para o usuário sentar-se quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que é um desrespeito. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha o trânsito." A esposa, que até então ouvia sem dizer uma palavra, comentou: "É engraçado." "O quê?" indagou o esposo curioso. "É engraçado tudo isso que você disse." "Por quê?" "Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa." "Como assim?" perguntou, com o coração em pulos pela surpreendente revelação. Você termina de almoçar ou jantar, levanta-se e a cadeira vai parar distante da mesa, quase no meio da sala. Eu e seus filhos observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida a olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e ao final recoloco a cadeira no lugar, antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original." "Eu faço isso?" indagou assustado. "Há 8 anos", respondeu a esposa. Esse era o tempo que viviam juntos. Jesus, em sua sabedoria, questiona: "Por que olhas para o cisco que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho?" Assim procedemos muitos de nós. Reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Criticamos nos outros o que costumamos fazer habitualmente sem nos darmos conta. Jesus, após o questionamento, recomenda: "Tire primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o cisco do olho do teu irmão."
antes de levantar a voz para criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação. Observemo-nos constantemente para não cairmos no mesmo equívoco do esposo que deixava a cadeira fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais. Basta que saibamos entendê-los. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Sempre dando aquela dica, lembrando a própria ciência. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, e um ramo da neurociência diz que cada um de nós temos a capacidade de modificar a estrutura molecular do nosso corpo de carne, a famosa neuroplasticidade. Tá acontecendo alguma coisa com seu corpo de carne? Tá tendo muita dor de cabeça, muitas angústias na perna, no braço, no tórax? Então vamos mentalizar as forças poderosas da natureza, porque Deus cria sempre e não existe o vazio, tudo está preenchido. E com a assistência dos nossos anjos guardiões, mentores espirituais de plantão, eles nos auxiliam no momento da oração a manipular esses elementos em nosso benefício. Jamais esquecendo a pureza da água. Teve a dica de saúde aí. Às vezes é um copo de água que nos falta, que falta para o organismo. E nesse momento da oração, elementos medicamentosos serão colocados por esses benfeitores. Não é ritualização, não é uma fé cega, até porque o Espiritismo é a ciência que vem colaborando, trazendo também a própria ciência da atualidade, comprovando esses mecanismos, essas ondas que o nosso corpo produz. Então, quando nós falamos que você vai produzir energia, não é ritualismo, não é fantasia, não é engodo, não. É uma realidade pura. Você pode até estar um pouquinho adoentado, meio desanimado, tá chateado com alguém. Vamos modificar o pensamento, vamos fazer aquela limpeza mental, porque ficar com mágoas no coração pode danificar o corpo de carne. E seguindo o que nosso Senhor Jesus Cristo já dizia: ora por aquele que vos persegue. São crianças espirituais que precisam de nós, o nosso melhor. E tem uma galerinha aí que sempre faz parte desse momento da oração, que fica ouvindo o programa e é um divulgador também da mensagem, da boa mensagem. E eles vão participar conosco deste momento da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a professora Jacira Matias, o Nicolas, Nicael e Tiago, todos lá no bairro da Sacramenta. O Góis e a Léo também na Sacramenta, em peso aqui escutando Terceira Chamada. João Renato no Conjunto Marex, Seginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família da Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, o Miguelzinho, Jonathan Paulino e seus filhos, Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor,
Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, prece de Cáritas. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. É férias? Você está aproveitando? Então lembre-se novamente da orientação de Ótimos, Espírito Guardião, que cada um seja sempre a boa companhia um do outro. Muita paz a todos. Prezado ouvinte,
O Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.